Fala, rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento vou estar comentando com vocês, galera, sobre o chaveamento no Mundial de Clubes, definidos os confrontos das oitavas de final em diante. E já dá para dizer que, na humildade, só um milagre para um time brasileiro chegar na decisão ou conquistar. Porque vai ser muito difícil. Vai ser tipo como se fosse uma missão impossível. Porque, cara, os cruzamentos não favoreceram mesmo os times brasileiros. E eu vou explicar para vocês aqui, detalhe por detalhe, sabe? Então, fica ligado aqui comigo nessa resenha. A gente, como brasileiro, como apaixonado por futebol, vai manter a esperança. Quem for flamenguista, botafoguense, palmeirense, tricolor, vai torcer pra caraca pro seu time chegar a conquistar. Mas a gente sabe que vai ser muito improvável de acontecer devido a esse chaveamento que complicou todo mundo. Antes mesmo de estar comentando com vocês um pouquinho mais sobre esse assunto Mundial de Clubes, chaveamento e as possibilidades para o time brasileiro, vou te convidar a fazer sua inscrição no canal, que é muito importante para fortalecer, para ajudar. Falo isso a cada vídeo. Tu que me acompanha aqui diariamente, está acostumado, cada resenha que eu trago para vocês aqui. Antes de comentar para valer sobre o assunto do vídeo, deixa esse recado que é importantíssimo, que é fundamental. Dá uma olhadinha nas playlists aqui no canal, que tem muita coisa boa sobre futebol. Vou deixar o lema que eu falo a cada resenha. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar pra geral. Galera, que chaveamento foi esse, hein? Caraca! E vamos ser sinceros que tudo começou a desandar quando o Botafogo terminou em segundo no grupo. Porque se o Botafogo termina em primeiro, as coisas poderiam estar um pouco mais tranquilas, assim, não seria essa embolação toda que ficou. E tipo assim, vamos por partes. Dá pra gente olhar de uma maneira otimista, porque bem provável que Palmeiras ou Botafogo, quem passar desse confronto, chegue numa semifinal de torneio. Que seria algo incrível, algo espetacular, sabe, por o nosso futebol brasileiro, porque acho que é bem provável que Palmeiras ou Botafogo sejam eliminados por Benfica ou Chelsea, quem passar desse confronto europeu, entendeu? Por tudo que o Benfica já mostrou nesse Mundial, por tudo que o Chelsea já mostrou nesse Mundial. Então, a chance é muito real da gente ter um brasileiro na semifinal do Mundial. E aí na semifinal seria aquela loucura, né? Porque, pô, tem uma possibilidade do Fluminense chegar numa semifinal da vida, sabe? Só que o Fluminense teria um caminho muito complicado, porque o Fluminense teria pela frente talvez duas pedreiras. Se o Fluminense passa pelo Inter de Milão, ele provavelmente enfrenta o Manchester City nas quartas de final, sabe? Então o caminho Fluminense também é muito complicado, assim, o torcedor digerir, sabe? Porque, caraca, pega uma pedreira Inter de Milão, atual finalista da Champions, e se passa do Inter de Milão, é o Manchester City. O Manchester City que eu pensava que estava correndo por fora nesse Mundial de Clubes, pela temporada baixa europeia, esquece, mano. Os caras ontem, a goleada que eles aplicaram contra a Juventus, e não só o placar final, mas o que o City jogou contra a Juventus, time grande da Europa, foi para botar medo em todo mundo, entendeu? Sabe? Então, é o Manchester City que é um dos fortes candidatos a conquistar também. Então a gente pode botar os times que tem tudo para conquistar, PSG, Manchester City, Real Madrid e até mesmo o próprio Bayern, sabe? Então, esse lado aqui a gente pode ter um brasileiro semifinalista, tranquilo. E talvez pode ter uma semifinal brasileira, que seria algo muito louco acontecer, né? Mas o Fluminense teria um caminho muito difícil até chegar numa semifinal da vida, sabe? E aí tem muitas coisas que podem acontecer desse lado aqui, pô. Te imaginando um brasileiro na semifinal, Palmeiras e Botafogo, e um Fluminense da vida, já pensou uma semifinal brasileira no Mundial de Clubes. Seria algo épico, algo assim, inacreditável, sabe? Mas o caminho Fluminense também é muito complicado, assim, para chegar numa final de Mundial de Clubes. E do outro lado, um Flamengo abandonado. Um Flamengo, tipo, esquecido, jogado aos leões. Porque o Flamengo dos times brasileiros é o que pegou o lado mais difícil. Tem uma parte importante de um pensamento flamenguista, do torcedor, do time que tem tudo para fazer história e fazer algo memorável no Mundial de Clubes, nessa edição inédita, pra caraca, pô.
Se o Flamengo passa do Bayern, se o Flamengo passa umas quartas final do PSG pela frente, o Flamengo passa numa semifinal do Real Madrid, mano, o flamenguista vai ficar o torcedor mais soberbo do mundo. O flamenguista, na sua essência e natureza, já é soberbo. Imagina passar por todos esses gigantes europeus para chegar numa final e conquistar um Mundial. Ah, tá maluco, sai da frente, entendeu? Só que pro Flamengo, cara, é tipo assim, como se fosse uma missão impossível, sabe? Algo assim que, caraca, é um improvável aos olhos humanos, entendeu? É o que, tipo assim, é algo que não deve acontecer pelas probabilidades, sabe? Mas é um Flamengo que tem tudo pra, digamos que, fazer história. Só que a complicação do Flamengo nisso tudo é que, tipo assim, o Flamengo vai ter que fazer o jogo da vida 3 vezes até chegar na decisão, ou 4 vezes. Não é aquela, tipo assim, caraca, mano, se a gente passar desse adversário, aqui a gente vai ser um pouco mais tranquilo relacionado à dificuldade. Não, o Flamengo faz o jogo da vida dele contra o Bayern, aquele jogo impecável para dar tudo certo, aí tem que repetir a dose contra o PSG da vida nas quartas de final, sabe? Pô, tem que jogar a vida também contra o PSG, aquele jogo impecável para tudo certo. Depois repete novamente contra o Real Madrid na semifinal, o jogo perfeito, sem erro algum, sem falha alguma para passar. E aí, novamente, na final, certamente veio mais uma pedreira pela frente. Então, pro Flamengo, cara, o Flamengo ficou uma parada muito difícil do torcedor de digerir, entendeu? O flamenguista vai acreditar, vai torcer, vai apoiar, vai sacanear se passar de fase, se vai desfrutar cada momento, mas pro Flamengo, o caminho, a cada etapa da competição vai ser muito difícil o Flamengo avançar, entendeu? Não que seja algo impossível, entendeu? Impossível talvez é só pros rivais, só pros antes, assim, só que acho que todo brasileiro tem que olhar com muito orgulho, assim, pro futebol brasileiro que já passou da primeira fase. Infelizmente já vamos ter um eliminado nessas oitavas de final, Palmeiras e o Botafogo, um desses vai ficar pelo meio do caminho. Só que, cara, tem muitos fatores no futebol, né, família? Tem muitos fatores acontecendo nesse Mundial. A gente tem visto os europeus tendo uma dificuldade absurda para jogar bola com um tempo muito quente, com um calor absurdo que está fazendo nos Estados Unidos. Então isso pode ser um fator para o time brasileiro, que já estão acostumados a disputar futebol em toda situação climática. Na tempestade, no trovão, no sol de 40 graus, pô, caindo granizo. O brasileiro está acostumado a jogar bola de todas as maneiras. Então, cara, vai que por um acaso todos esses jogos grandes aí que vem pela frente, principalmente do Flamengo aí, pô, o Flamengo vai jogar com um sol de mais de 40 graus no estádio. E der aquela complicação para os europeus. Tem essa possibilidade, cara. Não é um absurdo. Pô. E tipo assim, eu acho que não dá pra. Não dá pra desacreditar dos clubes brasileiros, porque o que eu vejo aqui no Brasil é que a gente tem muita tradição. Aqui no Brasil, os clubes grandes têm muita história, tem muito peso, sabe? Tem muita representatividade. No Flamengo, no Palmeiras, no Botafogo, no Fluminense. Pô, bota aí história por história de os gigantes aqui brasileiro com os gigantes europeus, entendeu? Brasil, pô, a gente tem muita camisa e muita força, cara, sabe? Então, não é algo assim que seria tão absurdo assim de acontecer. Claro que, tipo assim, agora que meio que afunilou tudo, ficou muito mais difícil, né? Pro flamenguista, então, é tipo aquele filme de terror, cara, sabe? Aquele filme de terror que caraca, tu vai olhar assim, caraca, pô, mas será que dá pra buscar? Pô, o Flamengo é uma das coisas mais bizarras, assim, porque foi a melhor campanha da competição. O time que chegou na última rodada da fase de grupos, terminando em primeiro, sabe? Podia perder por resultado que fosse, que não ia perder a primeira colocação no grupo, e pegou o pior chaveamento possível, entendeu? Para completar, só não ficou pior, porque o Manchester City foi pro outro lado. Se o Manchester City cair desse lado aqui, mano, aí, mano, esquece, entendeu? Mas eu acho que, no geral, dá pra acreditar no futebol brasileiro, dá pra ter jogo grande, assim, jogo equilibrado. Eu acho que não vai ser não vai ser nenhum vareio, assim, nenhuma goleada, nenhum baile de um europeu contra o brasileiro. Claro, tipo assim, a gente pode olhar para um lado, assim, do europeu que sofreu com os times brasileiros na fase inicial e que agora o europeu pode subir o nível jogando bola.
Na hora de apertar mais assim a disputa, o europeu sobressair. Pode acontecer por esse lado. E se acontecesse por esse lado, não seria não seria algo inédito, assim, entendeu? Mas no geral, eu acho que o Brasil, o futebol brasileiro, quem tá representando o país nesse Mundial de Clubes, tem sim grandes chances assim de chegar. E tipo assim, o Brasil é o azarão. O favoritismo tá com os europeus. Com o Bayern, com o Real Madrid, com o City, com o PSG, com todos eles. E a gente vai lá pra brigar, pra disputar, pra demonstrar nosso futebol, mas vamos torcer para dar tudo certo no futebol brasileiro e para a gente, pelo menos, ter um representante de fato na semifinal do torneio. É isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui, diz aqui o que vocês acharam dessa resenha. Se inscreve no canal para fortalecer, para ajudar. É isso, rapaziada. Tamo junto!